Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Isso se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Louvado seja Deus. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus: E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Vamos orar esta palavra. Pai glorioso, quero te louvar, Senhor, e te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, estar na sua presença, Deus, nessa noite. Se conosco mais uma vez, Senhor, ministra nos nossos corações a sua palavra, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco mais uma vez, para a glória do teu nome, tributaremos toda a honra e toda a glória a ti, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Podem sentar. Louvado seja Deus. Meus amados, nós estamos aqui diante de uma palavra em que o contexto da mesma se encontra num período em que o Senhor estava restaurando o seu povo, trazendo o seu povo, permitindo que eles voltassem aos poucos de um cativeiro extenso de 70 anos, ao qual o Senhor permitira que eles fossem levados para a Babilônia. E ali na Babilônia, muitos, como sabemos da história, muitos se perderam, não conseguiram retornar, se misturaram com outros povos, mas o Senhor permitiu que um remanescente pudesse voltar, para que pudesse novamente, para que voltando reconstruísse Jerusalém e retornasse os cultos, a adoração, para que eles se tornassem um povo novamente, para que eles pudessem ser como era antes, ou melhor do que antes, como diz o profeta, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E a gente, olhando para esta palavra, nós vemos que o Senhor, Ele levanta um homem chamado Neemias, e é claro que Neemias não é o único que volta com um grupo de pessoas para Jerusalém. Deus havia também levantado Zorobabel, Esdras também, para que aos poucos pudesse ser restabelecido o povo de Deus, para que eles pudessem reconstruir aquele lugar que antes havia sido um lugar agradável, aprazível, a terra natal deles, a herança do Senhor, aquilo que Deus havia deixado como herança, porque outrora o Senhor havia desterrado as pessoas, as nações que viviam naquele lugar, porque a promessa que Deus havia feito a Abraão é que aquela terra seria dada ao seu povo,
Mas o povo tinha virado as costas para Deus, tinha se voltado contra o Senhor, tinha ido após outros deuses, deixaram de amar o Senhor. Diferente deste momento que nós estamos vivendo aqui nessa noite, onde os 2 hinos, inclusive, foram cantados, foram declarações de amor ao Senhor, foram feitas declarações de amor à pessoa de nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda essa honra, de toda essa glória. Louvado seja Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, por isso que o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. E nós viemos aqui prestar um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. E Ele é que está no centro dessa adoração. Aqui não tem esse nem aquele, A ou B, mas é o Senhor que é o centro de toda adoração aqui nessa noite, neste lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Israel deixou o Senhor e foi levado. Mas chegou um momento que o Senhor disse, o Senhor falou por boca dos profetas, que eles seriam espalhados pelas nações, seriam levados dali da sua terra. Mas o Senhor também havia prometido que depois de certo tempo, o Senhor traria o seu povo de volta, o Senhor permitiria que eles voltassem e pudessem reconstruir novamente. Isso prova, como prova do amor e da misericórdia do nosso Deus, porque Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus benevolente, Ele é um Deus misericordioso, aleluia, que Ele pune, que Ele age com justiça, mas Ele também ama, Ele trata com misericórdia, Ele dá um tempo para que os homens venham se voltar para Ele, e Ele se volta para o seu povo novamente, e permite que eles comecem a retornar, a voltar para a sua casa, para a sua terra natal. Mas Jerusalém havia sido deixada numa situação lamentável. Jerusalém havia sido deixada totalmente destruída. Deveria ter um trabalho muito árduo, penoso, para que as pessoas pudessem novamente ver, ou pelo menos que voltasse ao menos uma sombra, ao menos parecido do que era antes dela ter sido destruída. Mas o Senhor é um Deus aquele que começa, e o nosso Deus é um Deus que começa a boa obra, e quando Ele começa, Ele conclui. Ele é um Deus perfeito, Ele é o construtor, é Ele que cuida dessas coisas, é Ele que volta, que restaura, que traz novamente, aleluia, a essência, a glória para o seu povo, para a sua igreja, porque Ele é o Deus desta igreja, e Ele é o Deus do seu povo, aleluia. E o maior interessado nisso tudo é o nosso Deus, porque aquele povo pertencia ao Senhor, pertencia a Ele. E nós vemos então que, num período em que Neemias estava ainda na Babilônia, servindo como copeiro, diz a palavra de Deus, diante do rei Artaxerxes I, e ele estava ali servindo, e diz a palavra de Deus no capítulo 1 desse mesmo livro,
que quando um de seus irmãos, com um grupo de pessoas, retornaram, porque eles haviam estado em Jerusalém, e quando eles chegaram, eles tinham notícias, e diz a palavra de Deus que Neemias chega para eles, e começa a perguntar, como que está Jerusalém? Como que está o povo de Deus, que foi livre do cativeiro, que permaneceu na terra? E a notícia que ele ouviu, não foi uma notícia boa, não foi uma notícia agradável aos seus ouvidos. O que ele ouviu foi: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Miséria total, estava um caos. E diz a palavra de Deus, na continuação desse texto, que Neemias sentou e chorou e lamentou, e orou e jejuou durante alguns dias diante do Senhor. Já foi cantado nesta noite: se eu me humilhar diante do teu altar. Isso aconteceu na vida de Neemias, porque ele começou a se humilhar diante do Senhor. Ele começou a se quebrantar diante do Senhor. Orou e jejuou. E pediu perdão pelos pecados do seu povo, pelos pecados dos seus pais. Nós vimos o pastor ensinando algumas semanas atrás, aí falando sobre se humilhar e pedir perdão e confessar os pecados, mesmo que não sejam os seus. E a gente vê Neemias fazendo isso. Ele confessou diante de Deus: Senhor, os nossos pais pecaram, os meus pais pecaram, transgrediram os seus mandamentos, quebraram o seu concerto, se voltaram as costas para ti, mas tem misericórdia do teu povo que ficou lá naquele lugar. Eles estão em aperto, eles estão em angústia, em miséria, vivendo uma situação difícil, complicada e lamentável. E diz a palavra de Deus que ele começou a orar e a interceder pelo seu povo. Diz a palavra de Deus que Neemias, uma outra feita quando estava servindo o rei. Você conhece a palavra, muitos dos irmãos são conhecedores. E diz a Bíblia que ele estava servindo, mas estava com um coração, um semblante triste, caído. E o rei percebeu essa tristeza que estava no coração de Neemias, e foi dizendo para ele: olha, o que está acontecendo com você? Isso não é tristeza, senão tristeza de alma. É algo que está aí dentro. Mas diz a palavra que Neemias orou ao Senhor. Aleluia. Diante daquela palavra, ao ser questionado pelo rei, eu não sei quanto tempo foi isso, porque o texto não diz quanto tempo, mas dá a impressão que ele orou naquele momento em espírito. Porque, amados, tem momento na nossa vida que não dá tempo de você correr para algum lugar, dobrar o seu joelho e orar. Muitas vezes é ali, naquela situação, naquele momento onde você está. Aleluia. Se você elevar o seu pensamento diante de Deus, aleluia, Ele é conhecedor da sua oração, mesmo que não saia palavras nenhuma dos seus lábios. Ele entende a intenção do seu coração,
E o Senhor, aleluia, Ele com certeza ouve e atende o clamor do seu povo quando Ele está precisando, aleluia. E ele declarou para o rei o que estava acontecendo. E o rei disse para Neemias: o que me pedes agora? E quando o rei fez esta pergunta, aleluia, quando o rei fez esta pergunta, na mesma hora, Neemias entendeu que Deus estava no negócio. Neemias entendeu que aquilo ali, aquele ambiente estava propício para que ele falasse ao rei e fosse ouvido positivamente a respeito daquilo que ele havia falado diante do rei. E Deus trabalhou naquele momento, e quando ele falou para o rei, aleluia, o coração do rei se abriu. Isso já era o trabalhar de Deus, aleluia, para que ele pudesse então sair dali e pudesse fazer uma obra para o Senhor lá em Jerusalém, porque aquilo começou a arder no coração de Neemias, o fazer a obra do Senhor. Amados, o Senhor conhece as intenções e as motivações que existem nos nossos corações, no coração do seu povo, da sua igreja. E o Senhor conhece e sabe quando o seu coração está voltado para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Porque é evidente que nós temos os nossos afazeres. Muitas vezes nós estamos tão atarefados com tantas coisas no nosso dia a dia, dos nossos afazeres. Todos nós temos responsabilidades, poucas ou muitas, pequenas ou grandes, mas todos nós temos as nossas responsabilidades diante da nossa família, no meio secular, no nosso trabalho. Nós estamos, é bem verdade que nós vivemos dias que muitas coisas, muitas vezes tentam nos afadigar, nos trazer fadiga. E é bem verdade que, se tratando da obra do Senhor, é possível que muitas vezes nós deixemos por fazer. É bem verdade que às vezes nós temos dificuldades para separar muitas vezes um tempo de excelência para buscar ao Senhor, para fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor, sendo conhecedor dessas coisas, e quando você tira um período, um tempo, mesmo que pequeno, mas quando a intenção do seu coração é agradar, é fazer algo para agradar ao Senhor, o Senhor recebe. E o Senhor se agrada, e o Senhor abençoa a sua igreja. Aleluia. O que nós não podemos fazer é fazer por fazer, é fazer de qualquer maneira. Meus amados, nós não fomos chamados para agradar esse ou aquele. É bem verdade que a palavra diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós. Isto a palavra de Deus afirma. Isso é verdade
no que diz respeito à honra, honrar uns aos outros. Mas nós temos um Deus a qual nós vamos prestar contas diante dele pelo trabalho que nós fazemos, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, e não é para uma pequena obra, é para uma grande obra. Aleluia! Então, amados, você sinta privilegiado, sinta-se privilegiado nessa noite, porque você foi chamado para uma grande obra. Não é coisa pequena, é grande obra. Aleluia. Você pode dizer talvez, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Eu não tenho nenhuma responsabilidade em nenhum departamento. Não, mas você foi chamado. Você faz parte desse povo, você faz parte dessa obra. Você é integrante desta obra. Fazendo pouco ou fazendo muito, você faz parte. Aleluia, você está inserido nesse corpo. Logo, a sua função é importante. Aquilo que você faz é importante. Aquilo que você faz é contado diante de Deus. As suas obras são contadas diante do Senhor. Aleluia. E o Senhor irá recompensar todos aqueles que fazem a sua vontade, fazem a sua obra e buscam agradá-lo. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que Neemias chegou com um grupo de pessoas em Jerusalém. E ele fez muitas coisas. Ele primeiro deu uma olhada em volta, saiu para observar como tudo estava, para que pudesse então montar uma estratégia, uma forma de como fazer. E amados, tudo que Neemias fazia, tudo que Neemias colocava a mão para fazer, o Senhor era com ele, e o Senhor era com aquele povo. Neemias, quando ele chegou lá, a imagem daquilo que ele viu era algo que desanimava qualquer construtor. Desanimava qualquer pessoa que trabalha com reforma, porque ele teria que fazer do zero praticamente. Tamanha era a destruição daquela cidade. Neemias podia muito bem fazer igual algumas pessoas fazem, né? Olha a coisa para fazer, e aí ele senta e desanima e fala: misericórdia, misericórdia, Jesus, levanta outro aí, porque está difícil aqui, é muita coisa que eu vou ter que fazer aqui, né? Mas isso não foi isso que Neemias fez. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele reúne aquelas pessoas que estavam ali, e ele sabia que aquelas pessoas estavam ali com uma intenção, com a mesma intenção que ele. Então, amados, é maravilhoso quando você vai fazer alguma coisa, né? Que tem pessoas do seu lado que estão no mesmo espírito, na mesma fé. Não é verdade? Porque é complicado quando você chega para alguém, para você fazer alguma coisa para o Senhor, e a pessoa te desanima com a palavra: meu irmão, tá difícil aí, né? Eu acho que isso aí não vai dar muita coisa não.
né? Porque infelizmente tem pessoas que têm palavras desanimadoras com diz respeito à obra do Senhor, aquilo que nós temos que fazer para o Senhor. Mas meu irmão, anima-te, anima-te. O Senhor te chamou para uma grande obra, então se anime, aleluia, porque o Espírito Santo está sobre nós. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que eles começaram então a reformar. Os muros estavam despedaçados. Jerusalém estava sem portas. Ou seja, totalmente desprotegida, sem segurança. Ela estava totalmente desamparada. E aquele povo estava, como diz a palavra, em miséria. Mas Deus levantou Neemias. E ele chegou com disposição e com vontade de fazer a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei como está a sua disposição nessa noite, mas eu quero crer que nessa noite o Espírito Santo vai dar disposição para você, se você estiver desanimado. Aleluia. Ele vai te dar disposição. Ele vai animar o teu espírito para que você se levante e faça a obra dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas você pode dizer, mas irmão, que obra que eu tenho que fazer? Irmão, olha em volta que você vai ver, tem muita coisa para a gente fazer. Aleluia, a obra é muito grande, tem muita coisa para nós fazermos. Jesus já disse há mais de 2000 anos atrás que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Irmão Ronaldo que eu diga, né, irmão Ronaldo? Não é coisa fácil. Esta palavra, ela poderia, né, de repente cair em desuso se essa situação mudasse, mas isso é verdade nos nossos dias. Porque dá a impressão que a seara, ela aumentou ainda mais. Ainda mais. E dá a impressão que o número de trabalhadores diminuiu. Mas eu acredito que o Senhor, aleluia, o Senhor, Ele pode contar com todos aqueles que estão aqui nessa noite, amém? Amém? O Senhor pode contar contigo nessa noite? Aleluia, louvado seja Deus. Ele conhece o meu e o seu coração. Então, aleluia, busque forças diante de Deus, o Senhor vai te dar força. Você pode dizer assim, mas o que eu vou fazer, porque eu não sei fazer nada direito, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei ensinar, eu não sei dar aula, aleluia, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso nem aquilo. Meu irmão, o Senhor tem lugar para você na obra do Senhor, aleluia. O Senhor com certeza, Ele vai te usar em alguma coisa. Você não está descartado, tenha certeza disso, aleluia. Tem alguma coisa para você fazer na obra do Senhor, e Ele te chamou para isso. Ele te chamou, aleluia. E o que chamou capacita. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que ele começou a reconstruir aqueles muros. E a palavra vai dizer que em muitos desses momentos em que Neemias estava fazendo aquela grande obra, muitas afrontas chegaram até ele. Muitas palavras de desânimo, palavras ameaçadoras chegaram até Neemias. Homens que se opuseram àquela obra, que se tornaram inimigos daquela obra,
começaram a se levantar. Porque enquanto nada estava sendo feito, tudo estava normal. E é assim na nossa vida. Louvado seja Deus. Tenta imaginar, quando você está calminho, paradinho, né? Ah, Senhor, me deixa aqui no meu cantinho. Vou ficar por aqui. Parece que nada acontece, né? Tá tudo normal, tudo correndo bem. De repente, quando você começa a fazer alguma coisa, quando você começa a agradar a Deus, quando você começa a fazer algo para o Senhor, para a obra do Senhor, as coisas, o ambiente começa a mudar. Porque o inimigo, ele não está satisfeito, ele não fica feliz quando você faz a obra de Deus. E quando ele não vem pessoalmente, ele manda os seus adeptos para tentar desanimar, para afrontar, para dizer que não dá certo. Chegaram a dizer que, olha a audácia, chegaram a dizer que se uma raposa passasse com seu rabo sobre aquele muro, o muro cairia. Imagina, irmãos, você ouvir um negócio desse. E isso que você está fazendo aí, meu irmão, não vai para frente não, tá? Isso aí não vai dar certo, porque eu já vi outra pessoa que começou a fazer isso aí e não foi para frente. Olha, isso aí não vai dar certo não, porque, meu irmão, sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Eu quero crer que aqui a gente não vai ouvir essas coisas. Mas aí fora, meu irmão, tem. E tem muitas vezes o inimigo se levanta, se opõe à obra de Deus, para desestimular aquele que está servindo ao Senhor, para desestimular aquele que está caminhando, aquele que está buscando agradar a Deus. E vão surgir palavras, vão surgir calúnias, vão surgir uma série de coisas para tentar desestimular. Mas eu quero te dizer uma palavra nessa noite: continue firme. Continue firme. Quando o inimigo soprar no seu ouvido dizendo não vai dar certo, continue firme, continue, aleluia, no seu propósito, porque vai dar certo sim. Se você está fazendo para agradar ao Senhor, se a sua intenção é agradar a Deus, vai dar certo, aleluia. Continue, aleluia, continue, porque o Senhor é contigo, aleluia. Louvado seja Deus. E nesse capítulo que eu li aqui foi o cúmulo, né? Foi o ápice, porque os inimigos estavam já apavorados, porque a obra estava dando prosseguimento, a obra estava evoluindo, estava acontecendo, as coisas estavam funcionando, aleluia, e o inimigo ficou furioso, a ponto de chegarem aqueles homens para mais uma vez chamar Neemias para um particular. E quiseram que Neemias fosse a uma reunião, a uma sabatina, com aqueles homens ali. Meus amados, muitas vezes o inimigo vai tentar nos distrair, para que nós paremos de fazer a obra do Senhor e deixemos de lado as coisas de Deus. Vão surgir certas situações para nos tirar do foco, do alvo, do objetivo,
do propósito para o qual nós fomos chamados por Deus. Mas Neemias estava vacinado. Aleluia. Ele estava preparado para tudo. Irmão, Neemias estava ali para tudo ou nada. Oh, glória a Deus. Irmão, nós temos que servir a Jesus assim, ou tudo ou nada. Ou a 8 ou 80. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que estar, meu irmão, com disposição, porque nós temos certeza que nós temos um alvo a alcançar. E existe uma recompensa. Ah, mas nós não estamos fazendo isso por recompensa. Também estamos por recompensa, porque isso é uma obra, é o trabalho do Senhor. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós desempenhamos para o Senhor. Porque, amados, muitas vezes nós fazemos aqui, muitos irmãos aqui têm a sua responsabilidade aqui na igreja, mas talvez você pode dizer assim, não, mas aqui na igreja eu só sou membro de banco. Só sento na cadeira aqui, adoro Jesus, dou glória a Deus e aleluia, depois volto para minha casa. Não, meu irmão, nada disso, minha irmã. O Senhor entregou a sua família. A sua família também é um ministério. O Senhor colocou nas suas mãos. Você é um intercessor, você é uma intercessora. Aleluia. Você está ali como intercessor, você está ali como coluna no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua parentela. Não importa, o Senhor te chamou, seja aqui, seja lá, seja onde for, o Senhor te levantou. Aleluia. E Ele vai te usar, Ele tem te usado, Ele tem colocado estratégias na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que você possa estar na posição e fazer a vontade dEle. Louvado seja Deus. E Neemias foi afrontado com aquelas palavras, mas o versículo 3, no versículo que nós lemos essa noite, Neemias vai dizer para aqueles homens, Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e diz a Bíblia, o resto de todos aqueles inimigos ficaram sabendo que ele tinha edificado, que ele tinha tapado, levantado os muros e fechado as brechas e colocado as portas daquela cidade. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, se tem uma coisa que o inimigo tem procurado, é brecha na nossa vida, na igreja, no povo de Deus. E ele tem procurado uma oportunidade. E o diabo, ele é oportunista. Ele se aproveita de certas oportunidades. E eu aprendi alguma coisa que o diabo não precisa de portas. Ele se contenta com as brechas. Porque são nas brechas que ele se aproveita das situações. E Salomão disse certa vez, para que tivéssemos cuidados, não com as raposas adultas, mas com as raposinhas, porque são essas que fazem mal às vinhas. São coisas pequenas, que se nós não taparmos, são brechas, fendas, que se nós não fecharmos,
Se nós não tivermos esse cuidado, começa com coisas pequenas e depois se tornam grandes. Começa aos poucos, depois toma uma proporção que a gente perde o controle. Mas há poder no nome de Jesus. E o Senhor está nos dando poder e autoridade para fechar as brechas e para tapar as fendas nessa noite, em nome de Jesus. E o inimigo não vai encontrar oportunidade nenhuma na nossa vida, aleluia, porque o Senhor está nos dando estratégia e discernimento para nós taparmos as brechas e fecharmos as portas. E Neemias foi usado por Deus. Uma grande obra, uma grande reforma foi realizada em Jerusalém. Neemias realizou diversas reformas físicas, espirituais, sociais, porque o povo estava sofrendo injustiças e uma série de coisas. Mas o Senhor levantou a Neemias e uma grande obra foi realizada naquele lugar. Assim como o Senhor tem levantado esta igreja, e eu creio que uma grande obra o Senhor está fazendo e continuará fazendo, não só aqui no nosso meio, nesta igreja, mas ela vai se estender sobre esta cidade, porque o Senhor tem levantado um povo. O Senhor tem te levantado, o Senhor tem nos levantado, aleluia, para realizar, para fazer uma grande obra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos convocado e tem nos levantado. Eu quero crer que o Senhor está fazendo arder no seu coração. Então, amados, como diz a palavra, o que vier à sua mão, Salomão já disse, o que vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Faze-o conforme as suas forças. E o Senhor tem confiado isso a nós. E as oportunidades com certeza já têm chegado. Por isso, não rejeite nenhuma oportunidade, porque o Senhor, como diz Mardoqueu para Esther, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor tem te colocado aí nesta posição. Louvado seja Deus. Meus amados, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, porque eu acredito que nós temos muitas coisas para fazer, e mais vão aparecer, e todos nós que estamos aqui precisamos estar tapando essas brechas, ou melhor, entrando na brecha. Entrando na brecha quer dizer se colocar à disposição para o ide do Senhor Jesus, para o chamado, para aquilo que Ele confiar a você e colocar no seu coração, e fazer queimar no seu coração, aleluia. Ah, mas como é que eu vou fazer se nem capacidade eu tenho? A verdade é que esta obra
como ela não é uma obra terrena, ela é uma obra espiritual, celestial, as ferramentas nós já temos à nossa disposição. O Senhor já tem capacitação para cada um de nós. O Senhor já tem as ferramentas necessárias e adequadas para esta obra. Ele já tem suprido todas as necessidades para nós fazermos aquilo que temos que fazer. O Senhor nos deu o seu Espírito. E o Espírito de Deus que está sobre esta igreja, é Ele que nos capacita. É Ele que vai nos usar para nós darmos prosseguimento a esta grande obra que o Senhor tem colocado diante de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, é fato que nós vamos encontrar dificuldades. Isso é certo. Mas existe uma outra verdade também. O inimigo não vai nem perceber quando ele vê, quando ele se der conta, você já fez a obra de Deus. Aleluia, o nome do Senhor já foi glorificado e você já vai estar fazendo festa. E ele vai olhar e falar assim: o que aconteceu? Ele chegou atrasado. O Senhor vai falar para ele: você chegou atrasado, porque eu já trabalhei, eu já fiz, eu já usei ele, eu já usei ela, e a obra já foi feita, já foi realizada. Louvado seja Deus. Como aconteceu quando eles abriram os olhos, eu acho que Deus meio que deixou eles meio em câmera lenta. Quando eles iam para fazer alguma coisa, intentar alguma coisa, já estava tudo resolvido. E quando Deus está no negócio, irmão, não tem para ninguém. O diabo pode até se levantar, mas ele vai cair. Ele se levanta para cair, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E não tem levante do diabo que venha parar a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. As coisas podem acontecer para tentar nos paralisar, mas o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, aleluia, para colocar as portas e fechar as brechas e levantar os muros, para nós dizermos para o diabo: aqui você não tem vez. Louvado seja Deus. Faça isso, meu irmão, onde você estiver, na sua casa, no seu lar, aonde que você estiver, aleluia. O Senhor te deu autoridade para fechar as brechas, para fechar as portas na cara do inimigo, aleluia. E ele vai procurar de um jeito ou de outro, vai correr em volta, mas ele não vai encontrar espaço para entrar, porque está tudo fechado, está tudo bloqueado para ele, aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado, vai sendo exaltado na nossa vida, e a gente vai seguindo, dando glória a Deus, e aleluia, exaltando o nome do Senhor. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor, aleluia, Ele tem recompensa para mim e para você. Ele tem preparado um galardão para mim e para você. Portanto, não desanime diante da obra. Pode ser pesado, talvez você olhe: meu Deus, é muita coisa para fazer, mas o Senhor te dá graça, o Senhor te dá ânimo, o Senhor te dá vigor. Louvado seja Deus. Como já foi cantado aqui nessa noite, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão como águia,
caminharão e não se cansarão, e não se fatigarão, porque o Senhor que renova as nossas forças. Ele tem renovado as suas forças. Ele renova as suas forças nessa noite. Aleluia! Ele dá força ao cansado e dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. E a palavra diz que até os jovens se cansam, mas o jovem que não espera no Senhor. Mas você, jovem, você, adolescente, criança, adulto, idoso, não importa a sua idade, se você espera no Senhor, o Senhor renova as suas forças. O Senhor te dá força nessa noite. O Senhor te dá força para caminhar. O Senhor te dá força para trabalhar para Ele. Aleluia, o Senhor, aleluia, é que dá vigor para seu espírito, e te anima, e te conforta, e te restaura, e te levanta. Talvez você fale: Senhor, está difícil, deixa eu descansar, deixa eu sentar por aqui. Mas o Senhor fala: não, anima-te, anima-te, tem uma obra, tem algo para você fazer. Aleluia, o seu descanso não é aqui, o nosso repouso não é aqui. Aleluia, eu não estou falando de repouso físico, eu estou falando de repouso das obras, daquilo que o Senhor tem para fazer. Meu amado, o Senhor conta comigo, conta com você, o Senhor conta com esta igreja. Aleluia, eu não sei porquê, mas esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Talvez você chegou aqui fadigado, cansado, Senhor, está difícil, talvez se arrastando, talvez dizendo: misericórdia, Senhor, eu acho que eu vou dar um tempo, não sei como. Mas, meu irmão, não pare. E a palavra para você nesta noite é: não pare, não pare. O Senhor te dá força. Aleluia, continue na sua caminhada, não pare, não desanime. Aleluia, o Senhor é contigo, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai nos ajudar, amados, ao chegar ao final. Você está numa carreira que foi proposta para mim e para você. Não pare. Não pare nesta caminhada. Aleluia. O Senhor é comigo e é contigo. E o Senhor te dá força. O Senhor te capacita. Aleluia. Porque tem uma grande obra. A obra não é do pastor Ziel. A obra não é do evangelista Valdir. A obra não é dos irmãos na DVC. A obra é de Deus. Ela é grande. Aleluia. E o Senhor tem te colocado nessa obra. Você fala: mas eu sou fraquinho, eu sou pequeno. O Senhor usa os pequenos. Ah, eu sou fraquinho, eu não tenho expressão nenhuma. É desse que Ele precisa. É você que Deus vai usar. Aleluia. Talvez o seu nome não é nem contado, não é nem lembrado. Ah, mas... E isso é verdade, irmão. Tem muitos irmãos aqui que eu nem sei o nome, tá? E eu já até peço perdão, que às vezes, né, nós temos, né, em outra obra, em Alto Pongal também, e nós estamos ali, e às vezes, né, é difícil e a gente não consegue lembrar e saber do nome dos irmãos, mas o Senhor conhece o seu nome. O Senhor conhece você porque Ele te chamou pelo nome. Aleluia. E te colocou nessa obra. É porque Ele vê o seu potencial. As pessoas talvez olhem para você e falem: sei não, hein? Mas Deus conhece. Deus te conhece. Aleluia. E Ele te colocou neste lugar. Ele te plantou aí neste lugar. Ele te levantou porque Ele tem algo contigo. Ele tem uma obra com você. E aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Aleluia. Porque Ele é Deus. Ele é Deus que começa e termina. A gente pode até começar e deixar para lá, mas o Senhor é Deus que começa e termina aquilo que Ele começou. Parece uma ironia. O nome de Neemias é aquele que Deus conforta, ou
consolo, aquele que Deus consola ou aquele que Deus conforta, ou conforto, né? E parece uma ironia, mas um homem que teve que sair da sua zona de conforto, aquele que Deus é confortado, mas teve que sair da sua zona de conforto para fazer a obra, para ser levado para um lugar nada confortável, né? Um lugar complicado, mas o Senhor foi com ele, assim como o Senhor tem sido comigo e com você aqui nessa noite. Aleluia. Deus conta com você, amado. O Senhor conta com a sua igreja. O Senhor não tem outro. Senhor, manda outro, não. É você mesmo. É você mesmo. Aí você fala, eu sim. É você, somos nós que estamos aqui. O Senhor tem te chamado, Neemias. Se coloque na disposição, se coloque na brecha. Aleluia, porque o Senhor tem te levantado e Ele te capacita para isso. Amém? Deus abençoe a igreja. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.